Você tem que resolver a sua vida antes de começar a criar jogos. Pelo amor de Deus, não cometa o erro de querer criar jogos sem ter uma base antes. E eu vou explicar exatamente o que eu tô falando. E se você quer começar a criar jogos e você não tem um terreno preparado para começar a fazer isso, cara, o teu jogo vai fracassar, o teu jogo nunca vai sair do papel, porque você precisa se preparar antes, tá bom? E eu vou explicar exatamente o que isso significa e exatamente o que eu estou fazendo para conseguir preparar o terreno para conseguir desenvolver o meu jogo com mais facilidade. Bom, meu nome é Jonathan, muito obrigado por clicar nesse vídeo aqui no canal Otodes e bora lá. Por que eu parei de desenvolver o Souls Apart? Para quem não conhece, eu estou desenvolvendo um jogo chamado Souls Apart, que na verdade esse nome aqui pode mudar a qualquer momento, né? E é basicamente esse jogo aqui, ó. Tem meu personagem, vai ser um jogo meio Metroidvania, e também um pouquinho inspirado em Undertale e Deltarune. Basicamente é um jogo onde eu pego vários elementos de jogos que eu gosto e misturo em um jogo próprio, que eu acho que pode ser um jogo interessante. Ele tá em etapas bem iniciais de desenvolvimento ainda, a gente mal tem um cenário pronto, por exemplo, a movimentação ainda precisa ser polida e tudo mais. Só que você pode ver que a gente tem uma base relativamente jogável do que é o jogo. E esse projeto começou em agosto, 13 de agosto de 2025, e basicamente eu meio que parei de mexer no jogo, né? Eu tava mexendo com bastante frequência no passado, só que aí com o tempo eu parei de mexer no projeto. De vez em quando eu ainda venho aqui, produzo alguma coisa, faço mais sprite, alguma coisa assim, e programo um pouquinho de código, mas eu meio que parei de fato, porque não dá. Temos outras coisas mais importantes para resolver na vida e eu vou explicar exatamente por que que eu parei de desenvolver o jogo e como que eu vou voltar a desenvolver esse jogo, talvez em 2026. Bom, vamos lá. Por que eu parei de desenvolver o Souls Apart? É porque o jogo tem um escopo muito maior, o jogo tem um escopo maior. É mais demorado de se fazer e seria muito melhor poder focar no jogo ao invés de ter que picotar todo dia poucas horas para desenvolver ele. Quando eu comecei a desenvolver o Souls Apart, eu tava meio que parando de gravar vídeos aqui nesse canal, eu ainda fazia aquele conteúdo antigo que tinha bastante edição e tudo mais. E basicamente naquela época, eu não fazia nada do meu dia a dia, então eu decidi começar a criar o jogo e eu basicamente passava o dia inteiro jogando o jogo. E eu basicamente passava o dia inteiro desenvolvendo o jogo, claro, com exceção das partes onde eu trabalho, né, normal. Mas basicamente eu mas basicamente eu passava ali o dia inteiro desenvolvendo o jogo. O foco daquela minha época lá era desenvolver o jogo o dia inteiro, porque eu estava parando de fazer vídeos. Porque eu estava parando de fazer vídeos com frequência no canal. Só que aí eu voltei a gravar vídeos com frequência no canal, e editar e tudo mais, fazer e postar semanalmente. E com isso, eu acabei perdendo o foco no jogo e parei de produzir. Eu comecei a produzir bem menos, porque eu estava tendo que produzir conteúdo pro canal, né, o canal estava demandando muito tempo, já que eu demorava, tipo, quase 2 semanas pra produzir e postar cada vídeo lá, que é uma loucura. Então, com isso, eu acabei deixando o jogo mais gelado e acabou que o jogo tá demorando muito mais pra ser desenvolvido. Afinal, eu tô gastando menos tempo agora do que eu gastava antes desenvolvendo. Então, pro jogo poder ser possível, pro jogo realmente sair, seria muito melhor se eu pudesse focar no jogo e não tivesse que picotar ele todo dia por poucas horas, sei lá, desenvolver 2 horas por dia é muito pouco desenvolver um jogo 2 horas por dia nesse escopo aqui, é muito pouco. Porque, ó, eu até coloquei aqui umas comparações. Vamos supor que eu demorasse 700 horas, é muito tempo, 700 horas, pra desenvolver só o capítulo 1 do jogo, do Souls Apart. Só o capítulo 1, porque o jogo ele vai ser separado em capítulos. Se eu demorasse 700 horas pra desenvolver só um capítulo do jogo, se eu desenvolvesse em tempo integral, que seria 8 horas por dia, 3 meses de desenvolvendo. Beleza, 3 meses é pouco tempo. Agora, se eu desenvolvesse só 2 horas por dia, 2 horas por dia desenvolvendo para um jogo, isso aqui só 2 horas por dia é muito pouco tempo. E provavelmente se você, tá numa escala 6 por 1, tá trabalhando assim, e você quer criar um jogo, você vai desenvolver só 2 horas, às vezes até 1 hora por dia, porque você não vai ter mais tempo que isso se você quiser ter sanidade mental, né. Se você quiser ter sanidade mental, você vai ter que desenvolver muitas poucas horas do jogo por dia, e fazendo isso, se eu desenvolvesse só 2 horas por dia, um jogo de 3 meses, em 8 horas, vai durar basicamente 1 ano de desenvolvimento, 11 meses e meio pra desenvolver um jogo de 3 meses. Só o capítulo 1 ainda.
Porque esse aqui é um jogo de escopo maior. Se fosse um jogo de escopo menor, daria pra desenvolver em menos tempo. Só que ainda assim, pra um joguinho besta, assim, eu acho que não valeria a pena você gastar, tipo, 3, 4 meses desenvolvendo um jogo bem bobinho que você iria ter que lançar ele bem baratinho. Tipo, não valeria a pena. Valeria mais a pena você focar em ganhar dinheiro de outra forma e depois que você tiver mais tempo na sua vida para você poder voltar a desenvolver o jogo, aí sim você volta a desenvolver o jogo. No meu caso agora, eu tô sem esse tempo, então o problema é a falta de tempo. Todos os dias eu produzo e posto vídeos aqui no YouTube. "Ah, mas o seu canal você posta", eu vou até pegar aqui. "Ai, mas o seu canal, você posta só vídeo segunda-feira e quinta-feira, só posta 2 vídeos por semana, seu vagabundo, fica aí o resto da semana sem fazer nada". Não, é porque eu posto vídeos nesse canal segunda e quinta-feira, mas eu tenho outros canais que basicamente, quando eu não tô postando vídeo aqui, na segunda e na quinta, eu tô postando vídeo em outros canais. Só saiba de uma coisa, todo dia da semana, todo dia de semana eu tô postando um vídeo no YouTube em algum lugar. Todo dia, sem exceção. No máximo, uma exceção da última sexta-feira que por causa de um imprevisto não consegui produzir um vídeo, mas aí eu tive que adiantar no sábado. Então, mesma coisa assim, eu ainda postei um vídeo de sexta, só que no sábado. Então, eu todos os dias eu produzo e posto vídeos no YouTube, todos os dias. E também eu tenho um trabalho meio período que eu trabalho, um trabalho normal e tal, salariado, etc. E só de noite é onde eu tenho mais tempo livre. Ô, droga, sempre, não sei porque o mapa mental ele sempre adiciona um texto novo aqui. Sinceramente não entendo. E de noite é onde eu tenho mais tempo livre. Só que de noite é quando eu gosto de relaxar, jogar, ou até eu gosto de usar a noite pra adiantar coisas pro dia anterior. Eu gosto de usar a noite pra, por exemplo, também desenvolver meus cursos, porque eu tô criando meus cursos, né? Também gosto de usar a noite pra ver cursos. Eu tenho cursos que eu tenho que ver sobre Adobe Premiere, etc. Porque eu também estudo, né? Aí também gosto de adiantar o vídeo, por exemplo, eu posso, em todos os meus canais eu faço esse conteúdo aqui de mapa mental. Então eu poderia, por exemplo, adiantar, terminar o mapa mental de noite pra gravar na manhã do dia seguinte, entende? E eu só posso fazer isso porque eu tô de férias, tô de férias da escola, então eu tenho mais tempo agora pra conseguir produzir conteúdo. Depois que voltar, fudeu. Mas de noite é quando eu gosto de relaxar, jogar e adiantar as coisas pro dia posterior. Beleza. Então, eu poderia desenvolver 2 horas, 1 hora do meu jogo por dia de noite? Eu poderia. Só que, valeria a pena mesmo? Porque se eu desenvolver só 2 horas, eu ia demorar 11 meses seguindo essa rotina pra desenvolver o jogo. Claro, teria o sábado e domingo ali que eu poderia gastar mais tempo, só que ainda assim, 11 meses, mesmo se isso aqui fosse 7 meses, 6 meses, já seria tempo demais. Pra mim não ia valer a pena, por um capítulo que eu ia colocar, sei lá, por R$ 15, porque eu não ia conseguir cobrar mais que R$ 15 em um único capítulo de um jogo, sabe? Que é um capítulo 1 serviria mais como demo. Eu não ia conseguir cobrar mais de R$ 15 em uma demo, sabe? Não ia conseguir. Mas eu também não ia colocar de graça, né? Não ia ser louco por causa disso. Eu não ia ser louco de fazer isso. Então esse é o problema, desenvolver jogos aqui no Brasil, desenvolver um jogo desse escopo do Souls Apart, quando você não tem muito tempo, na minha opinião, é quase um tiro no escuro. Porque se você desenvolver esse jogo, mas quando você postar ele não for bem, quando o jogo for publicado ele não for bem, tu vai ter gastado um monte de tempo pra porcaria nenhuma. Então, na minha visão, vale mais a pena. Aqui, ó. Minha estratégia para voltar a desenvolver o jogo. Na minha opinião, vale mais a pena você focar em ganhar dinheiro. Você, no meu caso, ganhar dinheiro é o YouTube. Então, minha estratégia para voltar a desenvolver o jogo com frequência é focar aqui no YouTube, no canal, beleza? Focar em ganhar bastante dinheiro, tem mais tempo livre, então eu tô fazendo meus cursos, ensinando o que eu sei. Eu tenho outros canais também, que eu também ganho dinheiro neles. Então, tipo, acho que vale muito mais a pena se você quer desenvolver um jogo. Antes mesmo de você começar a desenvolver o jogo, você tem que ter certeza que você tá conseguindo ter tempo. Tenha certeza que você tem tempo pra desenvolver um jogo, porque desenvolver um jogo é um negócio que demora tempo pra um caramba. Então não vai valer a pena você desenvolver um jogo por 11 meses desenvolvendo só 2 horas por dia. Não vai valer a pena, você vai ter gastado muito tempo, você vai ter gastado muitos e muitos meses desenvolvendo um jogo que você poderia estar gastando só 3 meses desenvolvendo. 3 meses. Entendi. Eu não sei se deu pra entender a lógica, mas vale muito mais a pena
Antes de você querer criar o seu jogo, você focar em ganhar mais dinheiro antes de querer desenvolver o seu jogo. Antes de começar a desenvolver o seu jogo, foque em ganhar mais dinheiro. No meu caso, ganhar mais dinheiro para mim é focar no YouTube, ganhar bastante dinheiro com o YouTube, criar meu curso, lançar meu curso, etc. E é basicamente isso. O que eu aconselho pra você, que tá querendo começar a desenvolver seu jogo, mas você, sei lá, tem uma rotina 6x1, por exemplo, que eu acho que é a maioria aqui. Se você tem essa rotina 6x1, esquece desenvolver o jogo por enquanto. Esquece. Não desenvolva. Se for desenvolver um jogo, desenvolva um jogo que você consegue terminar em pouco tempo, que você sabe que mesmo trabalhando 2 horas por dia, você iria conseguir, 2 horas ou 1 hora, você ia conseguir terminar em pouco tempo, tipo, no máximo 1 mês, assim, de desenvolvimento. Porque na minha opinião, gastar muito tempo, gastar muito esforço físico e mental pra desenvolver um jogo enquanto tá numa 6x1, por exemplo, e você tem pouco tempo, e depois lançar esse jogo e ver que ele provavelmente não vai dar certo, porque jogos eles não dão certo assim, mesmo que seu jogo for muito bom, ele não vai dar certo assim de começo. Precisa de uma divulgação antes, sabe, precisa de uma coisa assim. Você não vai só lançar o seu jogo na Steam e adeus, vai dar certo. Não, não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Você precisa ganhar dinheiro antes e você precisa ter mais tempo antes de começar a desenvolver esse jogo. E também encontrar formas de monetizar o desenvolvimento desse jogo antes mesmo de lançar o jogo. Então você poderia, por exemplo, criar um canal aqui no YouTube, mostrar como é que é o desenvolvimento do seu jogo, mostrar curiosidade sobre o desenvolvimento, meio que devlog, só que eu não gosto muito de falar devlog, porque pra mim devlog é uma coisa muito técnica e eu tô querendo falar aqui uma coisa mais entretenimento. Dá pra fazer entretenimento, estilo devlog, mas que as pessoas gostam de ver porque, sabe, é entretenimento. Tem um canal muito bom aqui na gringa que eu vou mostrar pra vocês, que ele faz isso, é muito bom. É esse canal aqui, ó, Good Geese. Eu gosto muito desse canal. Ele basicamente, ele tá criando esse jogo aqui, né, Drill Drop Dynasty, e ele faz muitos vídeos de meio que devlog, assim. Aqui, ó, do Drill Drop Dynasty Full Development Series. E olha só o tipo de vídeo que ele faz. Finalmente concluiu o jogo dos meus sonhos após 4 anos. Ele não concluiu o jogo. Como o tempo, como o tempo está matando o meu jogo. Por que meu jogo ainda não está terminado depois de 5 anos? Reformulando os gráficos do meu jogo indie, entende? E todos esses vídeos, eles têm bastante visualização, as pessoas gostam de ver isso. Aqui ele tá falando, é que ele não tá falando com um público muito técnico, ele tá falando com um público mais de entretenimento. Ó, ele mostrando aqui a vida dele e tal. Ele tem uma edição bacana, ele tem um roteiro assim por trás que ele fala também. E cara, eu gosto muito do conteúdo, às vezes eu coloco o conteúdo dele na TV e fico assistindo enquanto eu almoço, sabe? Porque é um bom conteúdo de game dev, de entretenimento. É um bom conteúdo. Super recomendo, se você sabe inglês aqui e consegue assistir esse conteúdo, super recomendo, é um canal muito bom. Inclusive, eu deveria criar um vídeo sobre canais bons de game dev que eu recomendo, né? Tanto do Brasil quanto da gringa. Talvez mais do Brasil, porque a gente tem muito canal de game dev bom da gringa, né? E aqui no Brasil tem canais muito bons, só que não são muito reconhecidos. Então, você consegue ver como o conteúdo dele é um conteúdo que chama a atenção até de quem não é desenvolvedor? Isso aqui chama a atenção de quem é desenvolvedor, porque, sei lá, eu fico curioso, tipo, por que meu jogo ainda não está terminado depois de 5 anos? Porque eu penso que pode ser um ensinamento que pode levar pra minha vida como desenvolvedor também. E pra uma pessoa que não desenvolve jogos também é interessante esse conteúdo. Então você poderia criar um canal assim, documentando o seu jogo, mas sem ser aqueles devlog genérico, uma coisa mais assim de entretenimento, e você pode ganhar dinheiro com AdSense, você pode ganhar. eh, E você pode ganhar dinheiro durante o desenvolvimento do seu jogo. Você pode, por exemplo, primeira forma, ganhar dinheiro com a AdSense do YouTube. As pessoas assistem anúncios ali e você ganha uma porcentagem, por mais que vai ser pouco o dinheiro no AdSense, porque entretenimento dá menos dinheiro. Você também poderia, por exemplo, criar um grupo privado, onde você, nesse grupo privado, você mostra prints, coloca builds jogáveis do jogo para algum chefe, por exemplo, e só quem paga tem acesso a essas builds. Ó, uma ideia aí de outra forma de monetizar com o seu jogo antes mesmo dele lançar. Você também poderia fazer um sistema de doação, tipo LivePix. Por exemplo, o meu próprio canal tem um LivePix, tá bom? Tá aí o QR Code na tela, eu vou colocar em edição. Se você quiser apoiar o canal com qualquer valor acima de R$ 1, porque acho que o LivePix não aceita menos de R$ 1. Se você quiser apoiar o canal com qualquer valor e mandar ali uma mensagem de carinho, super agradeço, vou ficar muito feliz e eu com certeza vou ler. Não tem nenhum super benefício assim, não tem nenhum benefício, nossa, que incrível em você apoiar o canal com o LivePix, mas você pode colocar ali a sua mensagem de carinho e eu com certeza vou ler, tá bom? O QR Code tá aí na tela e eu vou deixar por mais um tempinho aí na edição do vídeo, por mais alguns segundos,
pra você que tá aí na TV, né, porque esse QR Code eu coloco porque eu sei que tem muita gente que vê o conteúdo aqui na TV. Exatamente, tem gente que vê meu canal na TV. Que bizarro, né. Mas também mas além do QR Code na tela, tá na descrição do vídeo também, tá bom. Então vai ali na descrição, se você tá no computador ou no celular, vai na descrição, tem o Live Pix ali também, tá bom. E basicamente é isso, você pode ganhar dinheiro com o seu jogo, desenvolvendo o seu jogo antes mesmo de lançar. Eu vou colocar aqui algumas ideias de monetização pra você, ó. AdSense, ok, você vai ganhar pouco dinheiro com AdSense, porque é um conteúdo mais de entretenimento. Inclusive, falando sobre criar conteúdo de desenvolvimento de jogos e tudo mais, vocês aí que estão assistindo o vídeo, vocês gostariam de mais conteúdos falando sobre criar conteúdo de game dev? Tipo, falando sobre criar canais de game dev, criar vídeo de game dev, ensinando coisas sobre criar conteúdo de game dev especificamente, aqui no YouTube? Porque criar um canal de desenvolvimento de jogos no YouTube para você ser um desenvolvedor de jogos é bastante importante. Muito importante mesmo. Então eu acho que seria interessante. Eu vou começar a testar alguns vídeos assim, mas coloca aí nos comentários para eu ter certeza que as pessoas vão gostar. Outra forma é Live Pix, doação. Terceira forma de ganhar dinheiro, grupos exclusivos, com prints do seu jogo, com builds jogáveis de um chefe, por exemplo. Quarta forma, ó, outra ideia aqui. Você poderia, por exemplo, criar algum tipo de sistema onde as pessoas, sei lá, eu vou colocar aqui, ó, sistema onde as pessoas podem pagar para estar no seu jogo. Ou, por exemplo, um sistema onde as pessoas podem pagar para colocar para aparecer nos créditos, para poder fazer alguma coisa dentro do seu jogo. Eu já vi um canal aí que nos vídeos dele, no jogo que ele fazia, você podia pagar e você podia ter meio que um personagem dentro do seu jogo. Era um meio carinho ali, mas você podia ter um personagem seu dentro do seu jogo. E também tinha outro onde você podia, eu não vou lembrar qual que jogo que era, mas era basicamente isso, você podia pagar um valor ali e podia ter um personagem seu dentro do jogo. Inclusive, Undertale já fez isso. Pra quem não sabe, tem até aquele monstro meio polêmico lá, que basicamente no Kickstarter do Undertale, se você pagasse um valor X lá, que era bastante alto, você podia colocar o seu próprio monstro no seu jogo. E seria um monstro canônico, pelo que eu saiba. Só que o cara que pagou isso aí, ele colocou meio que uns fetiches assim de. Ele colocou uns fetiches esquisitos no monstro lá. Então o Toby Fox teve que meio que esconder o monstro no jogo, sabe? Mas tecnicamente ele é canônico. Então, eu não vou mostrar aqui nada, mas pesquisa aí, é bem interessante. E, cara, deve ter mais um monte de sistema aqui pra você monetizar o seu jogo antes mesmo de lançar, né? Bem interessante. Tudo isso com o YouTube. Mas bom, é isso. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Acho que eu já ensinei tudo que eu tinha. Acho que eu já expliquei tudo que eu tinha pra explicar hoje. Inclusive, eu tô usando no Souls Apart, que é o jogo que eu tô desenvolvendo, eu tô utilizando uma estratégia meio de marketing, assim, que o próprio Five Nights at Freddy's utilizou no jogo dele e que Deltarune está utilizando também, tá bom? E eu vou explicar como que funciona essa estratégia, como que eu tô aplicando ela no meu jogo nesse vídeo aqui do meio, tá bom? Então clica nesse vídeo aqui do meio que você vai aprender. Muito obrigado por assistir e até mais.